Olá, galera! Tudo bem com vocês? Victor Vieira chegando com as notícias sobre o transporte rodoviário de passageiros. Flixbus aponta cenário de insegurança jurídica e cobra aplicação efetiva da janela extraordinária da ANTT. Empresa afirma que a demora na implementação do procedimento mantém concentração de rotas, trava investimentos e impacta o passageiro. Se você quiser saber mais sobre a notícia, fique aqui comigo, que logo após a vinheta eu conto para vocês. Solta a vinheta! Dois anos após a entrada em vigor do marco regulatório do TRIP, aprovado em 2023, o setor de transporte rodoviário interestadual inicia mais um ano ainda em fase de implementação do novo modelo, ainda sem a efetiva implementação plena do regime de autorizações já previsto em lei e confirmado por decisões judiciais. Permanecem pendentes etapas operacionais e procedimentos regulatórios. Segundo a avaliação da Flixbus, esse cenário mantém concentração de rotas por determinados grupos e lacunas de atendimento em diversos mercados. A chamada janela extraordinária da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, criada para viabilizar a entrada de novos operadores em mercados considerados desassistidos ou atendidos em regime de monopólio, vêm sendo apontadas por agentes do setor como um dos principais focos de incerteza jurídica no segmento. Desde a publicação da resolução ANTT número 6033 de 2023, o processo de abertura do mercado passou por paralisações, revisões administrativas e questionamentos judiciais. No âmbito da janela extraordinária, pedidos de autorização foram protocolados e aguardam, sem expectativa de prazo, a análise e conclusão pela agência. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs número 5.549 e número 6.270, declarou constitucional o regime de outorga por autorização para o transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros nos termos da legislação vigente, afastando a obrigatoriedade de licitação para essa modalidade de delegação e reforçando que restrições à concorrência só podem ocorrer de forma excepcional, devidamente fundamentadas. As decisões reconheceram a validade das normas questionadas, cabendo à agência reguladora aplicar os critérios previstos em lei. Na interpretação da Flixbus, o entendimento do STF reforça a possibilidade
de livre entrada de prestadores no mercado, desde que observados os requisitos legais, e indica que eventuais restrições à concorrência devem ser devidamente fundamentadas. Para a empresa de tecnologia, o formato adotado para a janela extraordinária poderia ter sido mais bem estruturado diante do tempo levado pela ANTT para sua abertura, cerca de 2 anos, e gera preocupação para o setor. Segundo a companhia, o que inicialmente tinha como objetivo viabilizar a abertura prevista no novo marco, acabou se tornando, na avaliação da empresa, um entrave adicional à implantação do modelo de autorizações aprovado pelo Congresso Nacional e validado pelo Judiciário. O marco regulatório estabeleceu a livre concorrência como princípio, ainda que as disposições do marco continuem injustificadamente restritivas. Sua implementação segue mais lenta que o esperado. Enquanto isso, o passageiro continua sujeito a uma estrutura de oferta, ausência dela definida há anos, afirma Edson Lopes, CEO da Flixbus no Brasil. Compromissos assumidos e expectativas frustradas. Na avaliação da Flixbus, a janela extraordinária elevou a expectativa de que a entrada de novos operadores seria destravada. Segundo a empresa, o atraso na implementação das janelas e a adoção de critérios restritivos acabaram limitando o potencial de abertura previsto na norma. Não se trata apenas de um atraso administrativo. A manutenção de indefinições regulatórias afasta investimentos, impede a inovação e prolonga uma estrutura de mercado concentrada, avalia o executivo. Impactos apontados pela empresa: a demora na aplicação plena do regime de autorizações mantém elevada a concentração de rotas, especialmente em corredores historicamente mais rentáveis, enquanto mercados menos atrativos seguem com oferta limitada ou inexistente de serviços regulares. De acordo com a Flixbus, na prática, o passageiro é diretamente afetado por esse cenário, com menos opções de horários e menor diversidade de serviços. Representantes da empresa defendem que, em um ambiente de concorrência efetiva, a entrada de novos operadores poderia ampliar a oferta, estimular ganhos de eficiência e melhorar a qualidade do serviço. A posição da Flixbus. A Flixbus defende a aplicação integral do modelo de autorizações previsto em lei, com previsibilidade regulatória e alinhamento às decisões judiciais já proferidas. A empresa, que informa ter iniciado a operação de 13 linhas após determinação judicial, afirma estar preparada para investir e ampliar a oferta
caso haja maior clareza regulatória para converter pedidos protocolados em autorizações efetivas. A demanda reprimida e capacidade de investimento. O que falta é a aplicação consistente do regime de autorizações aprovado e validado pelo Judiciário, resume Edson Lopes. Segundo a companhia, a consolidação da janela extraordinária representa um passo relevante para ampliar o acesso ao transporte interestadual e alinhar o país a modelos internacionais de abertura de mercado. Galera, chegou essa notícia aqui pra gente e vou estar destacando aqui com vocês essa notícia. E ela vem da nossa querida Flixbus, que acaba de apontar cenário de insegurança jurídica e cobra aplicação efetiva da janela extraordinária da ANTT. E segundo o que a própria empresa diz, no caso, afirma que a demora na implementação do procedimento mantém concentração de rotas, trava investimentos e impacta o passageiro. Eu vou estar destacando aqui com vocês uma das falas do senhor Edson Lopes, que é o CEO da Flixbus aqui no Brasil. E ele diz o seguinte: o marco regulatório estabeleceu a livre concorrência como princípio, ainda que as disposições do marco continuem injustificadamente restritivas, sua implementação segue mais lenta que o esperado. Enquanto isso, o passageiro continua sujeito a uma estrutura de oferta ou ausência dela definida há anos. E é o que eu venho criticando de forma severa esta resolução, que é a 6.033, e também os seus dispositivos legais, que é o 5.818 e 5.976. E vem aqui pedir mais uma vez reformulação da resolução número 6.033, que é na questão de limite de autorizações, que tem que ser retirado, e esse processo seletivo tem que ser suprimido. Se fizer essas duas etapas que está prejudicando as demais empresas que querem muito trabalhar, vamos ter mais e mais empresas operando linhas interestaduais e, claro, consequentemente, no mercado de transporte rodoviário interestadual de passageiros. Se não fizer isso, mais e mais empresas vão ter que recorrer à justiça para operar as suas linhas interestaduais. Isso custa dinheiro e tempo, que para elas não tem como, pois elas têm contas a pagar, têm salários de profissionais a pagar, sendo profissionais da manutenção, da direção administrativa e também profissionais que operam os ônibus nas estradas nacionais pelo nosso país. E com isso, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.